Sejam muito bem-vindos de volta. Para nós darmos início à nossa segunda parte, agora da tarde, eu quero informar a todos que nós teremos às 16 horas um coffee, e assim como antes não é break, é só coffee, então peço que revezem a saída. E para o nosso primeiro painel, agora da tarde, eu convido aqui a Daça Santana, FGV e FIB, André Moraes, Banco de Portugal, Tereza Almeida, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Márcio Luiz, Casa da Moeda do Brasil, Dayana Udrey, Procuradora do Estado de Curitiba, Daniel de Paiva Gomes, advogado. Por favor. Bom, que alegria estar aqui para começarmos essa tarde discutindo aí moedas e instrumentos digitais. São meios, são negócios, como a gente tributa, o que são. E para começar, sem atrasar mais o nosso painel, e muito alegre por estar aqui dentro desse evento que é um empenho de todos. E eu digo que foi a graça manifesta de Deus, porque a gente pode ver um empenho e uma alegria. Quando a gente vê alegria, a gente sabe que há muito, né, do que é a nossa força maior que vem do Pai. E eu começo nossa conversa com o André Moraes para trazer algumas explanações. Senhoras e caros senhores, muito boa tarde a todos. Começo por agradecer à senhora professora doutora Matilde Lavouras o convite que gentilmente me dirigiu para estar aqui hoje, permitindo-me regressar à Faculdade de Direito de Coimbra, a minha alma mater, e logo para falar de matérias que tanto me entusiasmam e interessam. Naturalmente, cumprimento também cada um dos meus colegas de painel. De seguida, e antes de entrar no tema que nos ocupará, atentas às funções que desempenho no Banco de Portugal, cumpre-me realçar que quaisquer opiniões por mim expressadas nesta conferência revestem uma natureza exclusivamente pessoal e não refletem de qualquer modo, nem necessariamente, as opiniões do Banco de Portugal ou do Eurosistema. Agora sim, sem mais delongas, debruço-me sobre o tema que nos traz aqui hoje. Para o efeito, irei explicar porque elegi a matéria das moedas virtuais ou criptomoedas, esboçar algumas clarificações conceituais, caracterizar nos seus traços gerais a moeda virtual, apresentar o quadro regulatório europeu e nacional e, por fim, terminar com um elenco de questões que poderão ficar de seguida para a nossa discussão. Atento ao tema deste painel, começo por perguntar o que são as moedas digitais. Numa acessão muito ampla, caberia aqui qualquer representação digital de um meio de pagamento apto a cumprir as três funções monetárias, ou seja, servir como unidade de conta, meio de pagamento e reserva de valor. Neste sentido mais amplo, serão moedas digitais a moeda bancária ou escritural, a moeda eletrónica, a moeda virtual, veremos como, e poderá também o ser, num futuro não muito distante, o próprio euro digital. Contudo, atento à economia da exposição, será mais interessante ter-me num só dos meios de pagamento que elenquei, as moedas virtuais ou criptomoedas. Será assim porque me parece que esta modalidade de moeda, com aspas, que mais desafios levanta atualmente, na medida em que a qualificação como moeda dos restantes meios que elenquei estará mais estabilizada. Convocando a definição do professor Engrácia Antunes, pode designar-se por moedas virtuais, também conhecidas por criptomoedas, as moedas alternativas em suporte digital, cuja emissão, titularidade e transmissão assentam numa tecnologia de registro criptográfico e descentralizada de dados digitais, blockchain, que são aceitos no âmbito de uma comunidade virtual e suscetíveis de desempenhar uma pluralidade de funções monetárias e financeiras. O seu enquadramento na categoria das moedas alternativas tem a virtuosidade, parece-me, de chamar a atenção para o facto de que só de forma meramente imparcial, imperfeita e limitada desempenham as tradicionais funções monetárias. Sem prejuízo de, em abstrato e no futuro, poderem desempenhar as funções monetárias de forma mais plena e satisfatória, as dúvidas que mais adiante conto levantar espelham a minha convicção de que só muito dificilmente esse rumo será seguido. Quanto às principais características da moeda virtual, realço. Desde logo o seu caráter privado, encontrando-se a sua aceitação não generalizada como meio de pagamento na total dependência da vontade das partes. Carecem, por isso, de curso legal, entendido como aceitação obrigatória pelo valor nominal total, com o poder de cumprir uma obrigação de pagamento. Em segundo lugar, o caráter independente ou desintermediado,
uma vez que não é emitida por nenhum banco central, instituição de crédito, instituição de pagamento ou instituição de moeda eletrónica. Desta característica resultam duas importantes decorrências. Por um lado, a ausência de garantia por qualquer entidade, na medida em que não figura no passivo como passivo no balanço de ninguém. Por outro, a inexistência de uma entidade central que monitorize e tome as medidas necessárias para assegurar a estabilização do seu valor, dificuldade a que a arquitetura das criptomoedas procurou ultrapassar através de uma natureza deflacionária ou escassez por defeito. Por fim, o caráter descentralizado da moeda virtual, ao assentar na tecnologia blockchain e, por inerência, no que concerne à sua circulação e armazenamento, ser multilateral e haver a necessidade de consenso de todos os participantes. Apesar deste elenco de características que apontam para a independência e a autossuficiência das criptomoedas, uma nova modalidade tem ganho importância e reconhecimento regulatório. Falo das stablecoins ou criptomoedas estáveis. Importa agora deter-nos brevemente no quadro regulatório europeu e nacional, aplicável às criptomoedas, mas não sem antes destacar que a mera existência de um qualquer enquadramento regulador contraria a sua filosofia de estratégia regulatória minimalista, assente apenas na autonomia privada, acordo das partes, e na autorregulação pelos referidos mecanismos tecnológicos. No que concerne à União Europeia, a gênese do quadro regulatório das criptomoedas encontra-se no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo, consagrando-se uma definição de moeda virtual e a exigência de autorização e registro dos prestadores de serviços de câmbio e moedas virtuais. Por fim, mas não menos importante, até porque é mais recente, importa referir o recente regulamento relativo ao mercado de criptoativos, comumente designado por MiCA, e que assenta numa classificação tripartida dos criptoativos, consoante procurem ou não estabilizar o seu valor por referência a outros ativos. Em particular, destaco os criptoativos que visam estabilizar o seu valor por referência a uma única moeda oficial, os quais são comparados à moeda eletrónica e designados como e-money tokens, assumindo-se que será o tipo utilizado para pagamentos. Pela negativa, noto que as operações de pagamento envolvendo criptomoedas se encontram excluídas do âmbito do Diploma Central em matéria de serviços de pagamento, segundo a Diretiva de Serviços de Pagamento, ou PSD2. Com efeito, a definição de fundos, ao abrigo da PSD2, inclui apenas a moeda de Banco Central, a moeda escritural e a moeda eletrónica. Questões finais. Perante o exposto, cumpre-me elencar as questões finais que representam os principais desafios, entendo, à aptidão monetária das criptomoedas. Em primeiro lugar, uma vez que as criptomoedas não beneficiam de uma aceitação generalizada e sofrem a concorrência de outros meios de pagamento, físicos e digitais, cujo curso legal não só está consagrado, como se antevê que vai ser reforçado, poderão as criptomoedas afirmar-se como um meio de pagamento de aceitação, pelo menos tendencialmente universal, face à dupla desproteção sentida pelo detetor de criptomoeda, numa altura em que, em sentido contrário, se procura reforçar os direitos do utilizador de serviços de pagamento e colocar à sua disposição mais um meio de pagamento com um quadro estável de direitos e deveres, o euro digital, conseguirá a criptomoeda competir contra esses outros meios mais seguros pela preferência dos utilizadores de serviços de pagamento eletrónicos? Por fim, a emergência das stablecoins não constituirá um reconhecimento da inevitável e intrínseca volatilidade das criptomoedas e a sua falta de préstimo como reserva de valor? Ademais, ao indexar o seu valor a outro ativo, não fica prejudicada a independência na formação do preço dos criptoativos face aos demais ativos? Enfim, ficam aqui estas preocupações que espero possam animar o debate que se seguirá, estando-me apenas a agradecer a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor André. Confesso que quando ele pediu para subir ali, eu falei, meu Deus, não conseguiremos cumprir o tempo, mas ele foi preciso. Muito obrigada por isso. E com uma fala muito contundente sobre o objeto do painel, que temos aqui grandes especialistas que vão poder colaborar nas perguntas e na dinâmica de construção, que não necessariamente trará respostas, mas certamente indicará caminhos. Então, eu começo com a Dayana, está ao lado, para começar as abordagens. Em seguida, eu passo para o lado, para o Daniel. Para o Daniel, depois a Tereza, e aí eu volto para o Márcio. Tá bem? Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Agradeço, na figura da Radassa, o gentil convite de estar aqui ao lado de grandes amigos e especialistas para debater um tema bastante importante e relevante. E aqui eu já vou tomar a liberdade de ampliar um pouco o olhar, porque eu acho que um ponto que me parece muito necessário
primeiro, a gente entender do que a gente está falando. Entender o que a gente fala quando nós falamos de criptoativos, criptomoedas, tokens, e o que isso significa do ponto de vista de mudança do paradigma de relações econômicas. Eu acho que esse olhar é importante para que a gente possa estar, de fato, avançando nos debates necessários dessa mudança de paradigma mesmo. Então, o primeiro ponto que eu sempre gosto de falar, Radassa, bem rapidinho, é que, quando nós falamos de tokens, criptoativos e criptomoedas como uma espécie de criptoativos, nós não estamos falando apenas de meios de pagamento e investimento. Nós estamos falando de algo muito mais profundo. Da mesma forma que nós debatemos ao longo desses dias todos a digitalização da economia e os impactos que isso tem nas operações tributárias e nos efeitos tributários, ou como nós vamos tributar essas relações, aqui nós estamos falando do que a gente chama de tokenização da economia. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma sociedade que crescentemente está no meio digital, nós estamos o tempo todo no celular, Uber, WhatsApp, iFood, né? Aqui é Uber Eats, enfim, o tempo todo em meio digital. O que a gente não tinha era uma infraestrutura econômica que suportasse operações para uma sociedade digital. A gente não tinha, até então, algo que nos permitisse fazer trocas de valores de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente não tinha um instrumento que permitisse que nós trouxéssemos a ideia de escassez no ambiente digital para que nós pudéssemos fazer trocas de valores de forma global, ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, quando nós falamos de tokenização, é disso que nós estamos falando. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender o tamanho do buraco e o tamanho dos debates. Então, não tem como se tributar de uma forma única, porque, no fundo, nós estamos falando de uma mudança de como nós vamos utilizar, ou como nós vamos ter modelos de negócios em que nós estaremos trazendo representações de valores. Eu acho que, quando a gente entende isso, a gente começa a entender que, no fundo, o debate é o mesmo. Só que nós estamos trazendo uma camada mais de complexidade. Por quê? Porque agora nós estamos falando de outros meios de pagamento, que até então, digitalização, como que a gente vai tributar essa nova forma de manifestação de capacidade contributiva, mas nós tínhamos o dinheiro estatal. Agora nós temos a possibilidade de ter outras representações de forma cada vez mais global. Então, é isso que eu queria, no primeiro ponto, trazer. E aí a gente pode depois estar estressando. Acho que o Daniel vai falar muito bem agora da parte das funcionalidades, porque eu acho que, entendendo esse contexto, a gente começa a entender que a gente tem que estar falando não do criptoativo ou do token, da criptomoeda, como uma unidade, um ser ontológico, mas a gente tem que estar olhando a funcionalidade que aquele ativo exerce no caso concreto. E aqui está a dificuldade, a mim parece. É a gente entender dentro dos eventos que acontecem, catalogar qual é, digamos, a hipótese de incidência possível. Então, a gente identificar naquele evento concreto se a gente tem como trazer efeitos jurídicos. Eu acho que este é o desafio que a gente está posto hoje para o advogado nessa área. Entende? Então, eu acho que o debate é muito maior. Então, eu queria já começar amplificando o debate, já passando a bola para o Daniel aí, para estar, a partir daí, trazendo alguns pontos interessantes. Obrigada. Obrigada, Dayana. Bom, vou passar aqui, então, para o Daniel, para a gente já começar o nosso bate-bola e animar a nossa tarde para ninguém dormir, né? Porque depois do almoço... Obrigado, Radassa. Que é para homenagear também os trabalhos mais fluidos e céleres, eu vou tomar a liberdade de não seguir liturgias formais, de cumprimentar todos e todas, mas só agradecer, na pessoa do Luciano e da Radassa, o honroso convite de estar aqui com vocês, ao lado de profissionais tão gabaritados, amigos e amigas muito queridos. E já dando também sequência em algo que a Dayana estava colocando, a gente entender que estamos, na verdade, falando de uma mudança de infraestrutura. Então, hoje ainda tem essa coisa de falar debênture tokenizada, imóvel tokenizado, sempre com esse predicado. Mas se essa vai ser a nova infraestrutura e essa é a nova internet, daqui a pouco, uns 2, 3, 4, 5 anos, esse predicado vai cair. Porque se tudo é tokenizado, eu não tenho mais como ficar discernindo pela forma em detrimento do conteúdo. Então, quando a gente fala em criptoativos, para até nivelar acho que o debate, antes de começar falando da parte regulatória e tributária, é importante ter em mente o que eles são. Era isso muito que a Dayana estava colocando. E eu gosto muito de enxergar os criptoativos de uma forma neutra tecnologicamente, ou seja, uma forma transparente, olhar eles como um invólucro, não necessariamente como um conteúdo. O que importa, então, é o valor intrínseco que aquele criptoativo fornece ao seu titular. Por quê? Porque, no limite, a blockchain, que é uma espécie, dentre várias tecnologias de registro distribuído, ela é um cartório.
né? Então, a blockchain, sendo um cartório, ela é um grande arquivo em Excel, um livro-razão, que contém entradas e saídas. Tão simples quanto isso. O que temos de disrupção envolvendo isso é a desintermediação proporcionada por meio do software ali utilizado, que traz essa descentralização e essa distribuição para o ecossistema, e a gente não precisa mais de intermediários para ficarem validando transações. Mas não é só isso, porque quando a gente olha nessa perspectiva mais funcional ou de infraestrutura, fica muito claro a natureza camaleônica dos criptoativos. O que é essa natureza camaleônica? É o que, por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários no Brasil, no parecer de orientação 40, chama de abordagem funcional, né? E foi falado aqui no painel, a gente identificar as funções performadas por esse token, tanto a nível internacional, como a experiência do MiCA, quanto no Brasil, com a Lei 14.478, a gente olha ali essa taxonomia camaleônica se dividindo entre aquilo que tem como função pagamento, utilidade e um valor mobiliário, né? Em contraposição à fungibilidade e à infungibilidade daquilo, né? E também a possibilidade de você identificar a oponibilidade a terceiros, porque é a existência ou não do atributo da oponibilidade a terceiros que vai me permitir qualificar aquele criptoativo como um ativo financeiro ou não. E a melhor forma de entender isso é fazendo comparações com o mundo tradicional, né? Especialmente em relação a esse token de pagamento, token de utilidade, né? São nomes fancy, né? Mas você tem que ter uma abordagem bastante neutra para poder enxergar essas coisas. E eu gosto de dois exemplos. O dos fliperamas ou dos arcades, né? Eu tive a satisfação de... Meus pais, eu sempre dou esse exemplo, porque eu sou gamer, coleciono consoles com o Eduardo, que é meu irmão, meu sócio, e eu gosto muito essa comparação lúdica. Era obrigatório você comprar aquelas fichinhas cinza com ranhuras para poder colocar na máquina. O que era isso? Um token de pagamento, né? E quando você tem uma performance boa, aquilo vai emitir uns papeizinhos, todos destacáveis, e você acumula aqueles papéis para depois trocar por um bichinho de pelúcia, por um algodão doce, etc. O que é isso? Um token de utilidade, porque ele te proporciona acesso a um bem ou serviço. Então, será que mudou tudo? Não. Na verdade, nós temos um envelopamento tecnológico novo, né? Uma passagem aérea física não muda o seu conteúdo porque ela virou um e-ticket, e não muda o seu conteúdo se ela virar um NFT, um token infungível, um non-fungible token. É por isso que eu gosto de enxergar os tokens como envelopes de direitos. Então, o token, uma certidão de matrícula está para um imóvel, como o token está para o seu conteúdo. Ele é um veículo de transporte. É claro que você precisa entender, o valor intrínseco dele advém da própria blockchain na qual ele está inserida, como, por exemplo, no caso do Bitcoin, ou ele é uma mera representação digital de um outro ativo. Se ele for uma representação digital de um ativo, eu vou olhar para o ativo representado para dizer qual é o aspecto regulatório e tributário, né? Então, no Brasil, nós já temos lá no sandbox da CVM debêntures tokenizadas. E aí me pergunto, Daniel, como eu tributo uma debênture tokenizada? Como uma debênture. Eu estava comentando com o Márcio, um pouquinho antes do nosso painel, um infoprodutor que falou, vou pivotar o meu negócio. Eu não vendo mais infoproduto, agora eu vendo NFT. Aí eu pergunto, qual o conteúdo do seu NFT? E ele fala, é o meu curso. Então eu falo, então você não pivotou o seu negócio. Você pode criar usabilidades que tornam a vida do teu usuário melhor, mas o conteúdo continua sendo o mesmo. E é por isso que eu coloquei esses dois copos, pessoal, aqui. Eu poderia falar, o que vocês enxergam aqui? Alguém me responderia, 2 copos. Outra pessoa poderia me falar, eu enxergo suco de laranja e água. O token é o copo. Ele é transparente, ele é vazio. O que me interessa é o conteúdo que está lá dentro. Então, eu posso ter, no caso brasileiro, uma garrafa com vinho que vai ter um IPI mais caro, uma garrafa com água que vai ter um IPI mais barato. Assim como o ouro ele pode ser tributado como um adorno de uma joia, como uma mercadoria, sujeito ao ICMS, no caso brasileiro, ao IVA, no caso europeu, eu posso ter também ele como um ativo financeiro, estando submetido ao IOF, Stamp Duty, o que seja. Então, essa perspectiva funcional ou abordagem camaleônica, eu acho que é a melhor forma de enxergar a regulação e a tributação, porque não se trata aqui de ter privilégios para essa economia, para essa criptoeconomia. Ela tem que ser tratada de uma forma neutra. A regulação e a tributação têm que estar cientes das peculiaridades disso, mas essa regulação e essa tributação precisam ocorrer, porque o que está na blockchain está no mundo, existe, é real, e, portanto, é um signo presuntivo de riqueza. Então, por hora, essas são minhas considerações iniciais. Obrigada, Daniel. É bom a gente ouvir, né? Dayana, ouvir Daniel, ouvir uma fala com mais profundidade do André e vai deixando fácil aquilo que parece tão difícil, tão intangível, né? Das nossas discussões comuns nas cadeiras do direito. Bom, eu vou passar para a Tereza, para ela fazer algumas considerações já nesse início, a partir do que já foi falado. Tereza.
Muito obrigada. Boa tarde a todos e também muito obrigada pelo convite que me foi dirigido. Eu vou fazer um ponto prévio. Eu não sou especialista em direito tributário, portanto, eu estou aqui até mais ou menos na hora de moeda e política monetária, portanto, sei algumas coisas de moeda, de política monetária, deixo a parte da tributação para os especialistas em direito tributário. De qualquer forma, gostava de fazer um ponto prévio, porque nós ouvimos falar em criptoativos, criptomoedas. Eu penso que é muito importante fazer este ponto prévio, que é definir o que são criptoativos. E dizer criptoativos não são... Este nome criptomoeda é um nome que engana. Aquilo que dizia, que é uma perspectiva funcional, nós também devemos ter essa perspectiva funcional relativamente à moeda. O que é moeda? O que cumpre as funções da moeda, que foram referidas logo na primeira apresentação. E, portanto, os criptoativos não cumprem todas as funções da moeda e, portanto, não são moeda. São intermediário em algumas trocas. É verdade, são intermediário em algumas trocas. Tenho dúvidas que funcionem como reserva de valor, até porque está demonstrado não funcionam na política monetária. Portanto, não são moeda, porque não conseguem, não têm influência a nível de política monetária. Há uma realidade, que é uma realidade da digitalização, e estamos a falar em digitalização, e essa pode ser uma introdução e uma inovação que no Brasil já está em estudo, na União Europeia também, na China, enfim, todos os países têm, o mais avançado é o chinês, que são as moedas digitais dos bancos centrais. Essas sim, moedas digitais, essa sim é a digitalização da moeda, mas a moeda digital do Banco Central é moeda e, portanto, está no passivo do Banco Central, funciona como moeda e funciona a nível de política monetária. Também tem algumas semelhanças com os criptoativos, porque aproveita a tecnologia DLT, portanto, a blockchain ou outra, e, portanto, prescinde da intermediação. Agora, claro que tem problemas jurídicos, tem problemas económicos. Um deles é, precisamente porque prescinde da desintermediação, coloca um problema, uma questão, que é qual será a função dos bancos comerciais. Qual será a função dos bancos comerciais se, de facto, a sociedade é uma sociedade cada vez mais digitalizada e se nós estamos muito mais aptos e estamos sedentos por desintermediação, coisas imediatas. Esta nova tecnologia permite aos bancos centrais a moeda, também ela desintermediada. A nível económico, a verdade é que os bancos comerciais têm um papel muito importante. Esta intermediação não é só intermediação nas trocas, é também intermediação da poupança para o investimento. Portanto, há esta função, que é uma função também, enfim, social, entre aspas, obviamente, mas que tem uma função económica. Ora, a perda de importância dos bancos comerciais pode ser problemática e, por isso, uma das questões que ainda não está completamente resolvida, que está em discussão, é até que ponto é que, pelo menos, uma parte desta moeda digital dos bancos centrais não passará pelos bancos comerciais. Tecnicamente, em termos de tecnologia, é possível não passar, é possível ser completamente desintermediada, mas há algumas propostas que dizem que pelo menos a moeda para pagamentos por grosso, digamos assim, que deve manter essa intermediação dos bancos comerciais, porque eles de facto têm uma função importante. Enfim, são alguns pontos mas de início é importante mantermos uma perspectiva funcional. A fungibilidade existe na moeda, mas ela existe nos tokens, mas um valor mobiliário também, uma das características é a sua fungibilidade. Portanto, os criptoativos são criptoativos. Muito obrigada. Obrigada. Eu não sei, doutora André, se eu continuo passando, porque eu acho que a sua... Está ficando mais difícil as respostas, né? Eu vou passar para o Márcio.
Então, né? Vou passar para o Márcio a palavra, para em seguida a gente voltar para o André. Não, é só ligar aqui. Acho que está. Oi. Boa tarde a todos, é um privilégio estar aqui nessa mesa. Parabenizo aí pelo evento, muito bem organizado. Eu achei que eu fosse estar sozinho aqui na mesa, com a minha certa ortodoxia, mas eu acho que a gente formou uma maioria, né? Não, de fato, né? Unidade de conta, reserva de valor, meio de troca são as características. E imagino que a característica principal, pelo menos, a criação da moeda, como ela é hoje, como ela depois do metalismo, passando pelo nominalismo e depois do consenso de Bretton Woods, a característica principal dela, no papel, é o seu curso forçado, né? O curso forçado, para mim, é a nota distintiva da moeda para todas as outras comparações ou que se fazem se apresentar como moeda, né? Eu estava conversando com o Daniel, ele me presenteou com magnífica obra, parabéns. Eu acho que faz muito mal para os criptoativos essa forma, que não é cestrosa na origem, mas acaba sendo mal utilizada, de ser chamada de criptomoeda. Eu acho que os criptoativos eles têm um papel quase infinito, né? Eu acho que a gente tem que respeitar também as dificuldades. O Brasil é um país extremamente desigual. Nós temos o dobro do tamanho da União Europeia, metade da população da União Europeia, um sétimo do PIB da União Europeia. Então, a gente tem muitas coisas que a gente tem que arranjar e a moeda ela tem que ser preservada. Ela tem que ser, nesse primeiro momento, ela tem que continuar sendo conceituada como moeda. Se no futuro, né, por um consenso novo, e aqui também faço as mesmas ressalvas do colega, não falo pelo Banco Central, a Casa da Moeda, ela fala como instrumento, sempre das autoridades públicas. Instrumento da Receita Federal, instrumento da Polícia Federal, instrumento do Banco Central. Política monetária é Banco Central. Eu estou falando como a pessoa que faz a nota, né? E, nesse contexto, se a gente pudesse, nesse primeiro momento, evitar o uso da expressão criptomoeda, eu acho que facilitaria o avanço da regulação dos criptoativos, deixaria a sociedade um pouco mais segura de que aquilo não representa uma moeda. Eu acho que há dificuldade, pelo menos na minha geração, de ter tanta velocidade assim de aceitar conceitos novos, né? A gente demora um pouquinho mais. E isso acaba causando internamente, pelo menos no Brasil, algumas especiosas ilusões, né? Nós tivemos agora há pouco tempo, já temos o PIX, tá? O Banco Central do Brasil, ele é invejável na evolução das tecnologias do meio circulante, né? Nós já tivemos adversários históricos, já tivemos o cheque, já tivemos a nota promissória, já tivemos os cartões, agora temos o PIX, mas a cédula continua existindo. A cédula ela é um instrumento de meio de troca, a moeda mais democrática que existe e que foi inventada até hoje. Ela não precisa de luz, como aconteceu hoje pela manhã, ela não precisa de absolutamente nada, ela é o token físico, é aquilo que dá ao cidadão a possibilidade de fazer o que ele quiser e preservando sua intimidade. Nesse contexto, para não ficar muito avançado, né, eu tenho uma preocupação especial da gente negligenciar a performance da cédula como ela é. Ela precisa também estar em constante inovação. A inovação ela não é só disruptiva. A Casa da Moeda tem tradição e inovação, ela sabe diferenciar muito bem o que é uma inovação disruptiva de uma inovação incremental. A cédula está em constante inovação incremental. E é por isso que a gente não pode olhar para o futuro esquecendo que a gente tem hoje ainda muitos desafios sociais e que a cédula tem que ser constantemente revisitada, sem prejuízo da gente começar agora nossas discussões do que é criptomoeda, como é que se tributa, que eu também quero dar meus palpites, tá? Muito obrigado. Bom, eu quero, nesse painel, cumprir o principal objetivo do nosso fórum, que é o diálogo. Então, eu vou passar a palavra para o André.
E eu vou abrir a palavra para, lógico que não dá para todos, mas para quem da plateia tiver interesse, né, do público que está aqui presente, em interagir com a mesa rapidamente, poder fazê-lo. Então, vou passar a palavra para o André, depois a gente interage com o público e a gente volta para uma... Muito obrigado. Se calhar aproveitava só para pegarem rapidamente em duas ideias que foram aqui desenvolvidas e com as quais concordo inteiramente. A primeira foi abordada pela professora Teresa. Realmente esta ideia da desintermediação como um fator inevitável da economia digital a mim levanta muitas dúvidas. Ao nível dos criptoativos, vemos a intermediação por outros prestadores de serviços, os quais no contexto europeu já têm de ser registados e autorizados. Vemos a intermediação por outros ativos na sua estabilização do valor, por via das stablecoins, os criptoativos referenciados a outros ativos, também têm consagração regulatória no MiCA. Como a senhora professora Teresa falou e bem, na questão do euro digital, portanto agora já não, claramente numa criptomoeda, já não no âmbito dos criptoativos, mas na forma digital de moeda de Banco Central, a proposta que a Comissão Europeia apresentou em junho passado prevê um modelo de distribuição por intermédio dos prestadores de serviços de pagamento, não corresponde exatamente à noção de banco comercial, mas o que vemos é os prestadores de serviços de pagamento, que na sua maioria também serão bancos comerciais, a terem um papel nessa distribuição. Aliás, a proposta do regulamento é clara, não haverá uma relação contratual direta entre o Banco Central Europeu e os bancos centrais nacionais e os detentores de moeda de euro digital. Portanto, a minha primeira nota era essa, um pouco combater o mito de desintermediação como inevitável. O segundo é falar do curso legal da moeda, ou como disseram aqui, o curso forçado. Acho que essa expressão brasileira é mais engraçada, o curso forçado, que também trará novidades no plano europeu. Neste momento, o curso legal da moeda de euro, na área do euro, está consagrado, não estão previstas sanções. A proposta de regulamento Eurodigital que a Comissão Europeia apresentou traz acoplada uma proposta de regulamento do curso legal e que terá também sanções. Portanto, isto para dizer que realmente a âncora monetária através de moeda de Banco Central no espaço europeu está a ser reforçada por estas duas vias, por uma forma digital da moeda de euro e por o reforço do seu curso legal, não só do euro digital, mas o curso legal da própria moeda de Banco Central. A noção de curso legal seguirá uma noção estabilizada, que já vem de uma recomendação de 2010 da Comissão Europeia e da própria jurisprudência de 2019 do Tribunal de Justiça. Portanto, eram só estas duas ideias rápidas e devolvia a palavra à nossa plateia. Obrigado. Obrigada, André. Eu vou passar agora para que alguém da plateia possa começar a interagir e a gente também passe para o debate aqui. Tem alguém? Eduardo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Parabenizo a professora Adassa pelo evento, primeiramente. Sendo extremamente breve, até recapitulando um pouco as falas de cada um e um pouco da conversa que tivemos lá fora, né? Me parece que existe uma dualidade quando a gente analisa esse fenômeno, né? Trilhar o caminho da funcionalidade, que você vai ali muito na essência, ou faríamos uso de ficções jurídicas para, entre aspas, facilitar, né, uma ficção em prol de uma praticabilidade, tratar todos os criptoativos de uma forma única, tanto sob a perspectiva regulatória, quanto sob a perspectiva, eventualmente, tributária. Eu queria saber a opinião dos integrantes e das integrantes da mesa sobre essa dualidade, né, falando em futuro da tributação, o que seria mais próximo da realidade? Obrigada, Eduardo. Mais alguém quer? Ariane. Olá, boa tarde a todos e todas. Primeiro, gostaria de parabenizar o debate que está acontecendo. Eu gostaria de entender, assim, até como uma pessoa que está um pouco longe dessa discussão, se na visão, né, de vocês, painelistas, qual a visão da subsunção desse fato, que acho que a Daiane provocou muito bem, no sentido de enquadramento, né, desse fenômeno dentro da hipótese de incidência tributária que hoje existe na nossa realidade brasileira e, evidentemente, na portuguesa da mesma forma. Como que vocês enxergam a previsão
de alvo de materialidades que poderão ser alcançadas pela reforma do consumo, e como é que se daria esse suposto enquadramento a partir dessa dualidade que já foi apresentada aqui como uma questão, né, que se coloca quando esse assunto está em discussão. Obrigada. Obrigada, Ariane. Obrigada, Eduardo. Vou só acrescentar aqui um ponto que a gente leu um último documento que saiu, trazendo a possibilidade do IVA ser um instrumento para criptomoeda, né? Eu vou colocar mais essa pimentinha aqui na discussão, e aí eu volto a fazer uma roda de conversa. Vou começar pela Tereza, passo para o Daniel, passo para o Daniel, e aí a gente segue para cá, para os demais. Sim. Bom, como eu disse, a minha especialidade não é direito tributário. E, portanto, os criptoativos, enquanto valores mobiliários, não é? Nós já temos esse enquadramento, isto é, quem investe, o enquadramento tributário dos valores mobiliários já existe em Portugal enquanto mais-valias, independentemente de qual é o valor mobiliário no qual são obrigações ou são ações, já está enquadrado em mais-valias. E, portanto, se virmos um criptoativo apenas como um valor mobiliário, podemos enquadrar nessa lógica de há uma fungibilidade dentro daquela categoria, tem que haver uma fungibilidade dentro da categoria, se tem as características de valor mobiliário, nomeadamente a fungibilidade e a capacidade de mercado secundário, de ser transacionado em mercado secundário, estará sujeito e simplifica, digamos, o tratamento depois tributário, que eu digo que não sou especialista. A questão da tokenização que falava levanta um outro problema, que é: não estamos a falar de coisas, estamos a falar de coisas fungíveis dentro daquela realidade, não é? Um token, se estivermos a falar de tokens fungíveis, não estou a falar dos infungíveis, não é? Esses não, esses são únicos, é uma categoria diferente. Mas, portanto, tudo o que é tokens fungíveis, eles são diferentes, é como o sumo de laranja e o copo d'água, não é? E então aí podemos levantar a questão se faz sentido tributar de forma diferente, pela perspectiva funcional. Esta é uma questão bastante relevante, mas que eu deixo aos especialistas em direito tributário. Muito obrigado. Eu vou tentar responder mais ou menos as 3 perguntas de uma única forma. Eu acho que a terminologia ela tem que ser usada com uma certa técnica, né? Como estava comentando aqui o Márcio e o André. Então, de moeda não se trata, a não ser que estejamos falando das CBDCs. O Brasil está com o DREX, a China está com o Digital Yuan. Então, de novo, abordagem transparente. Quem emitiu é um Estado soberano, tem curso legal, curso forçado, isso é moeda. A gente poderia até entrar em umas discussões aqui de uma escola lá de Mises ou de Hayek para olhar dinheiro privado, se daria para forçar um pouco a qualificação, mas aí é uma outra discussão muito mais econômica do que jurídica. Eu acho que, pensando em simplificação, não me parece que o melhor caminho seja estandarizar todos os criptos de uma única forma. Por quê? A gente estaria estaria colocando a economia digital num cercado, né, que é justamente o que a OCDE fala para a gente não fazer, para evitar o ring fence da economia digital. Então, um infoproduto, uma assinatura mensal ali que está envelopada num NFT, ela tem que continuar sendo tributada como um serviço, né? Um token que dê acesso a garrafas de vinho ou de qualquer outra mercadoria tem que ser tratado ainda como uma mercadoria que está sendo transacionada, né? Então, a ideia de tokenização, né, a representação digital de algo, esse algo que vai determinar a nossa tributação. Outra coisa completamente diferente são os criptoativos nativos, né, cujo valor intrínseco está direcionado totalmente à própria blockchain. Então, Bitcoin, Ethereum, Polkadot. Eles não representam nada, né? Eles são um combustível para fazer funcionar uma determinada tecnologia, e aí quem não usa aquilo para o seu desiderato inicial, que seria fazer funcionar um sistema operacional pré-determinado, como a Ethereum, por exemplo, ela vai especular, ela vai querer lucrar em cima disso. Aí sim podemos pensar em regras específicas de tributação de criptoativos a título de investimento, mas me parece que, de novo, o problema não está na fenomenologia tradicional, né? Então, um escritório que recebe pagamento em criptoativos, qual é aquela materialidade? Prestação de serviços jurídicos.
E, por liberalidade, eu estou ali no meu escritório, eu aceito receber indação em pagamento criptoativos, vou alocar aquilo como um ativo intangível e depois submeter a tributação como ganho de capital. Então, me parece que precisa haver essa separação, né, de acordo com o perfil do usuário, os direitos subjacentes àquela operação, ao cripto ou ao token, né, e também a expectativa de realização daquele ativo à luz da minha atividade principal, né? Então, é uma amálgama de combinações. A OCDE está atenta a isso. Então, a natureza do ativo ela é uma. Nós temos já alguns estudos da OCDE, do Fundo Monetário Internacional, inclusive do Banco Central do Brasil, falando, olha, o Bitcoin em si, em natura, ele é um ativo não financeiro. Eu não tenho oponibilidade a terceiros, não tenho curso legal, curso forçado, etc. Não é moeda, não é nada, né, para que ele seja traído como um ativo financeiro. Agora, se eu crio um produto, que seria um valor mobiliário, colocando ali, aqui é uma carteira pré-alocada que tem uma composição XYZ de cripto, aí tem Bitcoin, Ethereum, outros tokens, aí sim isso passa a ser um valor mobiliário. Então vejam que o contexto também é muito importante, é por isso que além da tecnologia, me parece que essa abordagem multidisciplinar de órgãos diferentes vai ser indispensável. Porque nós temos aqui, e o tratamento a nível de União Europeia com o MiCA é similar ao que está sendo feito no Brasil. Nós temos os bancos centrais responsáveis pelas autorizações vias de regra para os VASPs, que são os Virtual Asset Service Providers, e um foco muito grande em e-money, stablecoins, tokens de pagamento. Outra competência completamente distinta para comissões de valores mobiliários em relação aos security tokens, que são os valores mobiliários digitais, de forma nativa ou não. Então, esses dois órgãos têm que se conversar. Né, e outra completamente diferente das respectivas autoridades tributárias. Né? Então, é muito importante esse diálogo. Um exemplo para vocês do quão importante isso é e que um tributarista ele não vai conseguir analisar uma operação dessa natureza sem o apoio de um advogado regulatório ou até de um economista. No Brasil, a emissão de valores mobiliários é a obrigatoriedade de adoção do lucro real. A maioria das startups elas estão optando pelo lucro presumido e pelo Simples Nacional. E da mesma forma como não importa o nome que eu dou para um tributo, não importa o nome que eu dou para o meu criptoativo. É muito comum que as startups, por conta das facilidades regulatórias, elas tentem sempre forçar o enquadramento como um token de utilidade, porque aí não está dentro da CVM, não está dentro do Banco Central, então fica mais fácil. Só que se aquilo, por meio da aplicação do teste de Howey ou de um teste para avaliar se é um instrumento financeiro, se tem uma oferta pública de um instrumento físico ou digital que gere rentabilidade por esforços do empreendedor, isso vai ser qualificado como um valor mobiliário. E no Brasil, o que isso geraria? A Receita Federal, por troca de informações, poderia simplesmente pegar ali uma lista de empresas que receberam esse stop order, via de regra estão no Simples Nacional e no presumido, esses recolhimentos vão ser considerados como indevidos, vai ter uma cobrança de imposto de renda no lucro real, CSLL, PIS e COFINS no não cumulativo, então a consequência tributária é violenta, a possibilidade ainda de caracterização de simulação, porque propositalmente o contribuinte ele quis forçar o token de utilidade para fugir na parte regulatória, né? Ele acaba tendo esse stop order que vai refletir no fiscal. Né? E a mesma coisa a nível de União Europeia. Nós temos hoje aqui uma isenção específica para tokens de pagamento, né? Uma decisão do ECJ focando em Bitcoin. Alguns contribuintes também acharam que aquilo era a porta aberta para não incidência de IVA em absoluto sobre todos os criptos, o que não é o caso. Né? De novo, se você tem um token de utilidade que te dá acesso a um serviço eletrônico ou qualquer outro serviço, o IVA vai incidir normalmente. Aí você tem outras discussões, tem alguns papers, né, working papers da União Europeia, acho que é o 993 e o 1060, que abordam essa questão na perspectiva temporal, mas não material. Não se tem dúvida que há serviço ali ou de que há uma mercadoria. A questão é quando eu vou tributar? Quando da emissão do token, ou quando da realização ou o consumo material da utilidade que lhe é subjacente. Então, acho que a discussão ela é multidisciplinar em termos de órgãos envolvidos. A materialidade não me parece ser o problema, a gente tem um problema aqui de enforcement, na perspectiva de geolocalização e do momento em que se considera praticado o fato gerador. Obrigada, Daniel. Vou passar sem mais delongas para o Márcio, Dayana e volto para o André. Bom, eu costumo dizer que entre o real e o ideal tem o possível, né? Eu acho que o enquadramento ideal é o enquadramento de acordo com a funcionalidade, com o destino, com a utilidade que você vai dar ao token, mas também confesso que isso é uma discussão para muitos meses e anos, né? Você tem uma ideia, a Lei 14.478, né? Ela fixou, o órgão que vai regulamentar isso é o... Deixou para o executivo. Deixou para o executivo chutar a bola. Então, eu acho que depois de amadurecido isso, né, a CVM vai ter o seu papel, o Banco Central vai ter o seu papel, a Receita vai ter o seu papel. Por enquanto, eu imagino que a tributação homogênea
legalmente estabelecida, evidentemente, é o caminho, para mim, um pouco mais simples, até que se amadureçam aí as utilidades, as funcionalidades, e que se popularize, tá, essa questão de criptoativo, porque eu confesso que não tenho muita clareza ainda, como a maioria da sociedade, né, das utilidades. Pra você ter uma ideia, no início de tudo, né, era Bitcoin, e aquilo foi uma panaceia, né, criou uma histeria no mundo, né, todo mundo ia ficar rico se comprar um Bitcoin, etc. E tal. Talvez, pela essa pretensão de moeda, evoluiu-se para as stablecoins, que perdeu, então, qualquer tipo de troca, de unidade de conta, e nesse jogo de inovações para atender um papel de moeda, perdeu-se essa discussão que o Daniel muito serenamente coloca aqui, né? A gente colocou no campo das trocas, né, da unidade da permissividade particular de trocas, colocou-se a ênfase da simulação. Em relação só ao que o colega colocou aqui sobre meio de troca também, né, o curso forçado, ele também é atingido, com essa confusão toda de colocar a criptomoeda como um meio de troca oficial ou não oficial, ele também é atingido quando a gente deixa de sanear o meio circulante da forma como deveria ser. Tá? É uma outra preocupação que eu faço aqui, um pouco de corporativismo, que durante a pandemia nós não tínhamos troco no mercado, né? E por que eu estou falando isso? A tecnologia, por enquanto, né, ela ainda não alcança os rincões do Brasil. E isso é uma preocupação que eu quero enfatizar aqui com muita força. Tá? Então, respondendo, no momento, homogêneo, no futuro, funcional. Pode ir, Daiana, direto. É por causa do tempo, na verdade. Vamos lá, não, você bem... Assim, eu e o Daniel temos uma similitude, né, acadêmica há um tempo, já somos parceiros, né, há bastante tempo, então, eu gosto dessa... Assim, quando eu tento ser didática, quando eu dou as aulas de pós, eu gosto de falar, olha, o cripto começou assim, né, com Bitcoin, evoluiu por esse caminho do ponto de vista como meios de pagamento, como troca, e aí nós tivemos a segunda geração de stablecoin, e hoje nós estamos caminhando para as moedas oficiais. Mas o outro lado, que é esse outro lado que o Daniel está bem colocando, a infraestrutura tecnológica está nos permitindo trazer essa ideia de utilizar um meio digital como uma representação de valor que vai dar aso a inúmeras outras operações. E aqui que a gente está debatendo, é valor imobiliário, é uma mercadoria, é um serviço em que a gente olha o conteúdo. Então, sob essa perspectiva, eu entendo, e eu adoro vinho, né, e estamos no país do vinho, eu falo, às vezes, nós estamos falando de velhos vinhos em garrafas novas. E se são velhos vinhos em garrafas novas, por que eu vou dar efeitos jurídicos tributários diferentes? Não faz sentido. Diferente quando a gente está falando agora, é um novo vinho, uma nova garrafa. Aqui nós temos que parar e debater. Eu estava imaginando a tributação da plataforma. Aí porque o ponto agora é uma coisa. Opa, desculpa. Não. Não, tá bom o debate, sim que é bom. Então, assim, na minha opinião, vou na parte de porque o desafio é esse. Eu tenho, às vezes, operações altamente complexas, em que eu falo, parece que me lembra que pode ser algo que tem um rendimento, mas também me parece, e a gente sabe que tem tributação sobre o consumo, e como é que eu vou... Qual que é o valor aqui? Eu acho que esse é o desafio. Primeiro desafio, enquadramento. Segundo desafio, que é o que o Daniel fala, e é uma coisa que eu falo muito, que aí entra as plataformas, que é o enforcement. Como é que eu vou estabelecer que, uma vez que eu identifique qual é o efeito jurídico tributário que eu entendo que tem que ser dado? O ponto 2, que é um debate que a gente continua tendo já no meio digital, é como é que eu faço que aquele tributo seja recolhido para aquele país ou para quem deve ser recolhido. E aqui é um outro movimento, que é a plataformização da economia, né? Cada vez mais nós temos novos intermediários digitais, e a gente pensar, sim, no papel que a OCDE já tem colocado dessas plataformas no meio do bolo. Então, no fundo, são vários debates que eu estou tentando fatiar, mas tentando responder, né, de forma bem sintética. Funcional, eu acho que a gente tem que identificar qual é, dentro dessa ideia, qual é a operação subjacente, no sentido, identifiquei que tem um faturamento. É faturamento, acabou. Você está oferindo renda por meio de um stablecoin, por meio de...
O efeito é o mesmo, é um velho vinho numa garrafa nova, não me parece adequado diferenciar nesse ponto. O segundo ponto é identificar qual é o território em que eu considero ocorrido e qual momento que eu considero ocorrido aquele evento. E terceiro, o enforcement, que aqui me parece o grande problema. E aqui esse diálogo internacional é importante, porque nós estamos falando de operações transnacionais, globais. E esse é o grande ponto. E é aí que começa a ficar difícil. Não temos línguas iguais, né? E, tentando trazer um pouquinho o que a Ari perguntou, a reforma tributária, se enquadrar. Eu gosto muito de trazer o exemplo do digital, que está cada vez mais presente hoje no dia a dia. Então, você adquire um tênis de colecionador e você tem a réplica digital daquele tênis em NFT. Me parece, nesse caso, que nós temos, ainda que seja, né, um bem físico e um bem digital atrelado, é consumo. Eu tenho que tributar pelo nosso agora IBS na alíquota, e o desafio vai ser qual vai ser o critério da residência do consumidor e quais são os critérios para estabelecer que aquele consumidor está naquele estado ou naquele município, que é um problema que a gente já enfrenta, não só no ISS, aqui em nível União Europeia, no IVA. Quais são os critérios hoje numa economia digital? Né? Então, são esses os apontamentos bem rápidos que eu entendo. Daiana, obrigada demais. André. Obrigado. Da minha parte também convém fazer uma ressalva. O direito fiscal também não é a minha área de especialidade, serviços de pagamento, parte de moeda, sim, mas direito fiscal não é uma área que eu trabalho. Mas fui acompanhando a discussão sobre o enquadramento jurídico-tributário dos criptoativos em Portugal, só apenas a título de curiosidade e sem grande profundidade. Tentando aqui avançar algumas ideias que possa ter sobre o tema. Parece-me que, em linha com o que aqui já foi dito, trata-se mais de ver de que realidade é que estamos a falar, uma certa ideia de materialidade, o que é que aquele ativo representa, se representa alguma coisa, sempre tendo presente aquela noção também de neutralidade tecnológica, e depois reconduzir, seja a um determinado imposto, seja a uma determinada categoria de um determinado imposto, e penso que é um raciocínio que também se pode importar para a matéria dos valores mobiliários. Penso que também tem sido essa a linha seguida em Portugal pela CMVM, portanto, não tanto pensar em novas categorias de valores mobiliários ou em novos impostos, novas categorias de impostos para alcançar a realidade dos criptoativos, mas tão só perceber o que está por trás de cada um deles e como é que se reconduz aos quadros tradicionais. Penso que essas são as ideias que eu avançava. Obrigado. Obrigada, André. Bom, que alegria poder moderar uma mesa com tantos aprendizados e insights, né? Acho que a gente leva para casa alguns deveres de casa, de estudar, pensar, e o direito tributário cada vez mais trabalha com a questão regulatória de forma mais próxima, e essa interconexão se faz cada vez mais necessária nesse ambiente de futuro da tributação. Eu vou finalizar a nossa mesa agradecendo aqueles que estão aqui presentes, Tereza, Daniel, Márcio, Daiana, André, muito obrigada pela presença, pela fala, e eu passo a palavra para a nossa querida moderadora do evento, para a gente passar para a próxima mesa. Obrigada a todos.